Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Alberto, eu sou o seu professor de matemática e nesse vídeo aqui eu separei pra gente falar de um conceito mega importante dentro da parte de conjunto que é subconjunto. Mais do que isso, vou te ensinar a calcular a quantidade de subconjuntos de um conjunto e no finalzinho eu separei uma questão mega maneira, eu tenho certeza que vocês vão gostar, resolvendo, aplicando diretamente essa propriedade que a gente acabou de ver. Então um vídeo bem direto, te dando um conceito e aplicando isso dentro de situações que vocês podem ver nos vestibulares que você vai fazer, se você vai fazer prova militar, Enem, qualquer prova, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar, tá bom? Mas antes de a gente começar, se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Isso é importante porque o YouTube vai mostrar meus próximos vídeos para você. E curta esse vídeo, isso faz o algoritmo entender que ele é relevante e mostra para mais pessoas, tá bom? Você quer aprender? Então vem comigo. Galera, o conceito de subconjunto é um conceito bem simples de ser entendido. O que é um subconjunto de um conjunto? Um subconjunto é uma parte de um conjunto maior. Vamos supor que você tenha o conjunto de alunos de uma classe. A gente pode pegar pedaços desse conjunto. Eu posso pegar o conjunto das meninas, o conjunto das meninas. Como esse conjunto está dentro de um conjunto maior, a gente define isso como subconjunto. Então, subconjunto nada mais é do que um pedacinho de um conjunto, de uma parte de um conjunto maior. Mas só que existe uma maneira de a gente calcular o número de subconjuntos de um conjunto. Vamos supor que eu tenho um conjunto com 10 elementos. Quantos subconjuntos distintos a gente consegue formar? Tem uma fórmula para a gente calcular isso e a fórmula é o conjunto das partes, o número de partes de um conjunto, que parte vem justamente da ideia de pedaço de um conjunto, sempre é 2 elevado ao número de elementos, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei para vocês de 10 elementos, quantos subconjuntos tem um conjunto com 10 elementos? 2 elevado a 10, ele tem 1024 subconjuntos. E essa demonstração ela é bem simples de ser entendida, que é o seguinte: seja A um conjunto com N elementos, A1, A2, A3, A4, A5, a estratégia que a gente usa para contar é o seguinte: quando eu olho para o primeiro elemento, como é que eu posso enxergar? Ou esse elemento está no subconjunto ou não. Então eu tenho duas possibilidades para ele. Quando eu vou olhar para o segundo elemento, eu também tenho duas possibilidades. Ou ele está no subconjunto, ou ele não está. Então, para cá eu também tenho duas. E para cada elemento, se eu for enxergar dessa maneira, eu tenho duas possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades é 2 elevado a n, porque eu tenho n parcelas aqui. A demonstração é bem simples, mas a fórmula é 2 elevado a n, tá bom? Olha esse exemplo aqui. Quantos subconjuntos tem esse cara? 2 elevado ao número de elementos, a gente tem 3 elementos. Então, vai ficar 2 elevado a 3, também conhecido como 8. Vamos montar esses aqui na mão para a gente ver. Conjunto das partes de A. Partes de A. Eu tenho o elemento só o conjunto A, só o conjunto B, só o elemento, né? E só o elemento C. Eu tenho primeiro os unitários. Todos eles são subconjunto. Também tenho o A e o B. Ó, como eu tenho A e B, eu não preciso colocar BA, porque a ordem não faz diferença. Conjunto AB é o mesmo conjunto BA. Então, eu posso ter AC e eu também tenho o AB, AC e tenho o BC. Tranquilo? Mas quem eu posso ter também? Eu posso ter o próprio conjunto, ele mesmo é subconjunto dele, tá? É até meio estranho. E tem um cara que a gente precisa lembrar, é até uma definição, que é o vazio. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, se a gente for contar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 subconjuntos desse conjunto. Então, a maneira que a gente tem para calcular o número de subconjuntos de um conjunto sempre é 2 elevado a n, onde n
é um número de elementos. Eu separei uma questão para vocês bem bacana e a gente vai lá para a telinha do computador para resolver agora. Vamos lá então. Vamos agora ver essa questão maneira que eu separei para vocês aí trabalhando o número de subconjuntos de um conjunto. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Primeira coisa que a gente tem é o seguinte. Ele diz que acrescentando-se 2 novos elementos a um conjunto A, verificou-se que o número de subconjuntos de A teve um acréscimo de 384. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vou falar que A, primeira coisa, o A tem X elemento. Então, ele tem X elementos. Então, se ele tem X elementos, o número de subconjuntos dele sempre é 2 elevado ao número de elementos, tá? Tem que lembrar dessa formuleta. 2 elevado a X. Nós vimos aqui o porquê dessa parada. Depois, o que aconteceu? Quando a gente acrescentou 2 novos elementos ao conjunto A, então ele tinha X, ele passa a ter X mais 2 elementos. Então, se ele passou a ter X mais 2 elementos, ele passou a ter 2 elevado a X mais 2 subconjuntos. Então, esse aqui é subconjuntos. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, esse aqui, esse era o esquema que você precisava montar. Relacionar aqui o número de elementos e subconjuntos, que foi o que a gente viu aqui no iniciozinho desse vídeo. Então, olha o que ele fala. Ele fala que verificou-se que o número de subconjuntos teve um acréscimo, então daqui para cá aumentou 384. Aumentou 384 subconjuntos. Beleza? Então, como é que a gente relaciona? Como é que a gente equaciona essa parada? Vamos supor que uma mercadoria valia R$100 e depois passou a valer 160. Ela teve um acréscimo de 60. Beleza? Como é que você equaciona isso? Você pega o final menos o inicial igual a 60. Então, olha só. Se a gente pegar aqui o final, que é 2 elevado a x, x mais 2, perdão, menos o inicial, que é 2 elevado a x, isso aqui dá quanto aumentou, que foi de 384. Tá aqui a equação que a gente precisava montar. Galera, em matemática, isso que a gente fez aqui é muito importante. O nome disso é modelagem de problema. A gente modelou o problema. A gente saiu de uma situação aqui, de uma situação real, e conseguimos montar uma equação. Ele poderia simplesmente ter dado essa equação aqui e pedido resolva. Mas não, a gente precisou encontrar essa equação para depois resolver. E as questões mais atuais sempre vão ter essa batida. A gente modela o problema para depois resolver. Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação, que é uma equação exponencial, né? Como é que a gente vai fazer essa parada? Olha só. 2 elevado a x mais 2, se você não consegue enxergar direto, você pode ver que é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Beleza? Menos 2 elevado a x é igual a 384. Olha aqui, ó. Aqui aparece 2 elevado a x e aqui aparece 2 elevado a x. Quando eu tenho uma parcela que aparece nos dois termos, nos 3, nos 4, a gente pode colocar em evidência. Então, se eu colocar em evidência, 2 elevado a x em evidência, o que vai sobrar? Se eu tirar 2 elevado a x aqui, sobra 2 ao quadrado. Se eu tirar 2 elevado a x daqui, não sobra ninguém, sobra 1, né? Aqui, ó. Isso aqui é igual a 384. 2 elevado a x, 2 à quarta é 4, 2 ao quadrado, perdão, é 4 menos 1, 3. E 84. Beleza? Agora a gente tem que resolver essa parada. Como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui é uma equação exponencial, tá bom? Se você tem dúvidas sobre equação exponencial, eu postei um vídeo completo sobre equação exponencial. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o videozinho sobre equação exponencial para você continuar aqui no canal com a gente, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara, vou simplificar por 3. Vou dividir por 3 aqui. Se eu dividir por 3, dá 1, 2, 8. 128. Então, essa parada aqui deu 2 elevado a x é igual a 128.
E só para lembrar para vocês como é que a gente resolve equação exponencial. Para a gente resolver uma equação exponencial, basicamente a gente tem que igualar as bases para conseguir igualar os expoentes. E o 128 a gente consegue escrever como 2 elevado a alguém. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes dá 128? Essa parada vai dar 2 elevado a sétima, se eu não me engano. Se você não consegue perceber isso, você pega o 128 e fatora. Ó, dá por 2, 64. Dá por 2, 32. Dá por 2, 16. Dá por 2, 8. Dá por 2, 4. Dá por 2, 2. Dá por 2, 1. Tá aí, 128 fatorado. É o produto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Certinho. 128 é igual a 2 a sétima. Beleza? Fiquei na frente aqui. Mas aí, ó, como a gente tem as mesmas bases, os meus expoentes também são iguais. Logo, os x, vou pegar meus pretinhos aqui, logo o x tem 7 elementos. Vamos lá olhar o que ele quer, tá? Porque esse x é o número de elementos inicial. Vamos ver o que ele perguntou, para ver se realmente foi esse x aqui. 7 elementos. Quantos elementos ele tinha originalmente? Ele quer saber o valor inicial mesmo. Resposta, 7 elementos. Questão belíssima, questão bem complicada. Questão trabalhando em conceito de subconjuntos, envolvia equação exponencial, então é uma questão muito legal. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato de vídeo aqui, se esse vídeo foi útil para você, não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito. Curta e compartilha, isso faz o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Vamos compartilhar matemática com todo mundo, tá bom? Se você não me segue no Instagram, também vou deixar o link aqui do meu Instagram. Vai lá, me segue por lá também, estou postando dicas diariamente, tá bom? Beijo no coração, foi um prazer tê-los aqui comigo. Muito obrigado por ter assistido e te espero aqui nos nossos próximos vídeos, tá bom? Beijo no coração, falou e fui!